seguinte, a alta do café Conilon impulsiona novo recorde histórico das exportações do agro capixaba. Nos 10 primeiros meses deste ano, as divisas geradas com as exportações do agronegócio no Espírito Santo somaram mais de 2,9 bilhões de dólares, ou seja, 18,6 bilhões de reais. É muito dinheiro. E aqui comigo no estúdio, Marcos Magalhães, que já virou consultor nosso aqui no Mundo Cooperativo, já é presença marcada. A gente fala de café, vamos chamar o Marcos para conversar com a gente. Bem-vindo mais uma vez, já é de casa, né? Obrigado, Valéria. É um prazer sempre estar aqui no Mundo Cooperativo, nessa pauta tão emocionante que é o café, né, que move o Espírito Santo. E eu estou sempre pronto aí a levar informação a quem precisa. Fala para mim desses valores, gente. Quantos bilhões de reais gerados, né, nesse mercado, Marcos? Realmente, Valéria, assim, a gente teve um ano de exportação muito interessante. Poderia ter sido até melhor se não houvesse os gargalos logísticos que nós temos no Espírito Santo, que ainda não conseguimos sobrepor. Ou seja, poderia ter sido ainda melhor assim os embarques se a gente não tivesse tido esses problemas todos que nós tivemos. Por exemplo? Não, os portos capixabas não conseguem não conseguem ter a velocidade que o exportador precisa. Sazonalmente, esse ano, nós tivemos muita demanda de outros setores que também complicaram a vida logística do porto. Ocuparam a vaga, né? Exato. E bem ou mal, a gente tem uma questão de calado nos portos capixabas que não permite que grandes navios venham ao Espírito Santo. Então nós temos que fazer sempre assim esse recolhimento dos containers por aqui e levar para um hub, né, para um porto maior, para daí sim ser escoado. Então esse processo logístico, que se Deus quiser vai acabar quando nós inaugurarmos o porto da Imetame, a gente vai ter um pouco mais de fluidez. Então se não fossem os gargalos logísticos, a gente poderia ter performado ainda melhor do que nós performamos esse ano de 2024 no quesito de exportação de café Conilon. Agora a gente está falando de 2024, né? Vamos comparar com 2023? Quanta coisa mudou? Meu pai costuma dizer assim, tem muita água para passar embaixo dessa ponte, mas quanta água passou embaixo dessa ponte já, hein? Valéria, é uma coisa assim, se a gente conta para uma pessoa que não é do ramo, fala assim, Max, é mentira. Vamos só lembrar que hoje é 1º de dezembro. Sim. Há um ano atrás, um saco de Conilon valia 750, 780, 800 reais. Hoje nós estamos falando de saco de Conilon de 1.700. Mais que dobrou. Um café arábica cereja, ano passado, valia 950, R$1.000. Hoje um café cereja é de 2.200 a 2.300 reais. Então, assim, realmente houve uma alavancagem muito grande dos valores presenciados, tanto para Conilon quanto para arábica, e realmente fizeram um 2024 inacreditável para grande parte dos operadores. Mas, infelizmente, esse cenário, como a gente já vinha conversando aqui, ele é baseado numa frustração de safra que nós tivemos no Brasil e fez com que o mercado realmente subisse em função dessa frustração. É porque, assim, veio a frustração do mercado, tinha pouco produto. Exato. Então, quando se tem a falta dele, quando vem, ele acaba sendo mais valorizado, porque ele já não tem. Então, quando tem, né, meio que valoriza. Exato. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, porque na realidade a gente vinha de um processo de volumes muito grandes de exportação do Brasil nos últimos 2 anos. Então nós, nesse processo de grande desembarque, nós transferimos estoques brasileiros para portos consumidores. E com esse processo nós esvaziamos, entre aspas, os nossos armazéns de café, que hoje se encontram nos menores estoques da história, os armazéns de café. E houve, em função disso ainda, uma frustração de safra em função da quebra que se teve, em função das altas temperaturas que nós vivenciamos não só no Espírito Santo, como também em Minas Gerais, um grande estado produtor. Então essa conjugação perversa fez com que a gente tivesse preços elevados, mas infelizmente um produtor que não conseguiu se apropriar desse ganho todo, porque já tinha vendido o café mais barato, houve a frustração de safra e ele não conseguiu se apropriar de todo esse recurso. Aí você fala assim, mas Marcos, por que nós embarcamos tanto café? Valéria, a gente tem que olhar pelo retrovisor. Qual era o cenário ano passado, há um ano atrás? A gente tinha uma frustração de safra no Vietnã e na Indonésia, nós falamos isso aqui algumas vezes, em função de problemas climáticos. Então esse buraco que surgiu no mundo em função dessa dificuldade de abastecimento do Vietnã e da Indonésia, o Brasil entrou. E nós também viu uma brecha ali? E entrou.
Bem ou mal, nós ainda tivemos lá no Oriente Médio a confusão lá Sim, entre Israel, da guerra. faixa de Gaza, Hezbollah, Hamas, em que muitos mercenários lá do Iêmen estavam atacando navios que iam entrar no canal de Suez. Então, os armadores que faziam a rota Vietnã-Europa, que passava pelo canal de Suez para chegar no Mediterrâneo e na Europa, encareceu o jogo, porque não, agora eu vou passar pelo cabo... arriscado, vou ter que dar uma volta lá maior, no Cabo da vai Boa ficar mais Esperança, caro. na África, e subir. Porque além de ficar mais caro, ficou mais demorado. Então o Brasil ficou na marca do gol, porque ele tinha uma produção dentro de casa de safras anteriores, não tinha problema em função, não digo logístico, mas desse problema do canal de Suez, e tinha mercadoria e tinha preço. Então o Brasil conseguiu colocar o nosso café Conilon aonde estava o café do Vietnã. E nós conseguimos, em função disso, bater esses recordes de exportação e o preço foi junto. E a gente vai conseguir manter esse mercado lá fora? Cara, eu Porque acho senão que era um sim. mercado nosso. Não, não era. Ele foi ocupado. Exato. E a gente vai conseguir manter? Cara, eu acho que sim, porque o Conilon do Capixaba e também do sul da Bahia e também de Rondônia, nos últimos anos, vem ganhando, Valéria, não só volume, mas muito também em qualidade. Então caiu no gosto do europeu, assim, o café Conilon brasileiro. Então a gente acredita que a gente vai continuar a ter uma certa competitividade melhor em função de volume e também de qualidade. Então eu acho difícil a gente mensurar que nós vamos perder esse espaço. E outro fator, cara, sexta-feira o dólar rompeu 6. Então assim, com esse dólar de 6, isso dá uma atratividade ainda maior nas exportações, porque você consegue oferir mais reais pelo mesmo dólar. Claro. Então, assim, o Brasil vive um momento de muita competitividade. Agora, temos desafios? Um monte. Quais são? Clima. Será que nós vamos ter a safra do ano que vem tão boa? Que Papai do Céu ajudou, né? Cara, assim, a gente vive um momento hoje desafiador, porque a gente teve um ano ainda de uma irregularidade climática, que ninguém sabe em sã consciência o que vai colher em 2025, Valéria. Com estoques muito baixos e com demandas altas. Então, a gente tem um cenário realmente desafiador, o que valida, na minha opinião, preços interessantes por um bom período à frente. Duas coisas que eu vou falar. Uma ainda do mercado exterior, né? A gente pegou a bocada de lá e, na minha visão, né? Me corrija se eu estiver errada. O que o pessoal deve ter visto? Estava acostumado com um tipo de café mais comercializado lá. Entrou o café daqui do Brasil, é uma novidade. Se é um café novo e bom, eles vão continuar consumindo o café novo e bom. Cara, não? Eu acho que sim, porque você ainda tem hoje um outro grande player no mercado, Valéria, que não existia há um ano atrás. A China. Cara, a China não consumia café. Ela fazia importações no Brasil. Como que não consome café, gente? Cara, Fala assim, pra mim como que é um não país toma muito café. ligado ao chá. Então, só para você ter um referencial, há talvez 3, 4, 5 anos atrás, a China importava do Brasil 30, 40, 50, 100 mil sacas de café. Agora já se importa 3 milhões. Nossa. Semana passada nós tivemos, uns 15 dias atrás, quando o Xi Jinping esteve no Brasil, ele assinou um documento que só uma cafeteria da China, da rede Luckin Coffee, se comprometeu a comprar 4 milhões de sacas de café Conilon. Só uma cafeteria. Uma. E daquele tamanho todo dele? Existe também agora nos bastidores e na mídia falando que grandes empresários chineses vão montar operação na China para fazer café made in China para vender em Dubai, vender na Arábia Saudita. Olha que jogo. A visão. Olha que jogo. E num mundo onde não se bebia café. Então, realmente, a gente está entrando num mundo, assim, de uma possibilidade de novos negócios gigantescos e com demandas inseguras, porque a gente não tem a previsibilidade climática. Então, baseado nisso, cara, eu não consigo enxergar um cenário que não seja promissor. Então, falei duas coisas. Uma, no mercado exterior, você falou em condição climática, e esse é outro ponto que eu quero entrar com você. A gente depende, né? A gente, que eu já estou me incluindo, que eu digo assim, nós, produtores aqui do Espírito Santo, a gente depende do clima. E aí, lá em Linhares, eu passo assim pelas estradas, vejo aquele monte de pezinho de café, tudo verdinho, mas uma coisa linda aquele verde. Mas não quer dizer nada, né? Cara, não fica bravo comigo, mas não quer dizer nada. Primeiro que flor não é café. Flor é um indicativo de uma safra. Segundo, lavouras verdes e coalhadas de café não significa também boa safra. Mas, Marcos, como que não significa? Só lembrar, janeiro, fevereiro e março de 2024, nós tivemos uma safra linda no pé, visualmente linda, só que como nós tivemos um primeiro trimestre com altas temperaturas, o café, quando bateu no terreiro e no secador, estava oco.
Então a quebra de safra nada mais por foi enganação. que foi uma safra visual que não se converteu em grão na hora que nós tiramos ele do pé e colocamos no terreiro e no secador. Então quem nos garante que nós vamos ter um primeiro trimestre com chuvas e temperaturas amenas? Eu não consigo garantir isso. Tomara a Deus que chova, tomara a Deus que tenhamos um clima e tomara a Deus que a gente possa ter uma safra boa ano que vem para a gente remunerar os produtores que tanto precisam pagar suas contas e se apropriar dessa alta do mercado, que muitos não se apropriaram. Viram, mas não conseguiram colocar a mão porque não tinham mercadoria. Deixa eu pegar uns dados aqui, gente. Olha só, na pauta de exportação do ano passado, o complexo cafeeiro passou a ocupar primeiro lugar, impulsionado pelo café Conilon, que mais que triplicou o volume de sacas exportadas no último ano. De janeiro a outubro de 2024, foram exportadas aproximadamente 6,49 milhões de sacas de Conilon, sendo 5,06 de Conilon cru em grãos e 430,8 mil sacas equivalente ao café solúvel. Além disso, foram exportadas cerca de 598 mil sacas de arábica, que somadas ao Conilon dá um total de 7,09 milhões de sacas de café capixaba exportados nesse ano. É muito milhão de café exportado, né? Dá um orgulho, né? Eu até comentei que uma vez tem uma prima que mora em Portugal e ela foi comprar mamão no supermercado e falou: olha aqui o mamão de Linhares. É verdade. Eu sou de Guarapari, minha família é de Guarapari. Eu sou de Maceió, né? Mas minha família é de Guarapari. Mas eu me senti tão orgulhosa de falar assim, gente, é um mamão daqui, lá no exterior, né? Sendo valorizado, sendo consumido. Agora, olha o tanto de café. E isso tem que mesmo que encher o nosso coração de orgulho, né? Realmente o Espírito Santo é um estado muito bacana, né? O Espírito Santo, falando do café, pegando um ganchinho rápido, eu tenho vários amigos que operam nesse trade do mamão em Linhares e a gente tem como conhecimento que se embarca diariamente através dos aeroportos do Galeão e Viracopos, mamão para a Alemanha, para Portugal. Você tem mamão fresco diariamente chegando na Europa, oriundos do Espírito Santo. Isso mostra não só a força do produtor, mas a força do empresário, do trade, que consegue pegar o mamão na roça, colocar nas suas câmaras frigoríficas, nos seus caminhões, no avião e entregar mamão na Europa todos os dias fresco na mesa do consumidor. Essa logística do mamão eu ia falar agora, tem uma logística muito, porque o mamão é tão sensível assim, né? Valéria, a logística do mamão é uma, tempo de maturação coisa dele. que dá orgulho ao capixaba. Não existe uma logística mais perfeita na exportação do que o de mamão. É uma coisa fantástica. Porque a você põe no container, atrasa navinha, aquela confusão, pimenta mamão também. Se passar muito mamão quente, não. Você consegue tirar o mamão de Linhares numa segunda-feira e tá na mesa em Berlim na quinta. Cara, isso é uma loucura. Uma loucura. Eu não estou falando que coloca na quinta no mamão em Colatina, não. Estou falando que coloca o mamão em Berlim. De Linhares para Berlim, de segunda a quinta. É uma coisa maluca. Terça e quarta ele já acabou. Acabou. Ou seja, é um arranjo produtivo que dá orgulho para o capixaba, é o mamão, porque realmente os empresários são muito fortes, muito capazes e realmente fazem a diferença no Espírito Santo. Parabéns a todos vocês. Falando então do café agora. Produtor feliz da vida, café valorizado, sendo comercializado, né? Com um valor inimaginável no ano passado. Dica para eles, segurar, conter, porque, né, não se sabe o que vem por aí. Valéria, assim, na realidade, a alta do preço, como eu falei, pegou muitos sem café. Então, a grande maioria dos produtores não conseguiu se apropriar da alta. Então, o que a gente acredita é que em 2025, com uma safra, tomara Deus, boa, o produtor possa, sim, se apropriar do preço e colocar a casa em dia, porque realmente foi um ano em que, imagina você ter um negócio, que a produção o valor sai de 700 para 1.800. É uma coisa maluca, não há conta que feche. Se você pega uma canoa errada num processo desse, você se machuca. Então, realmente, a expectativa que a gente tem, que eu tenho particularmente, é que 25 possa ser, com relação a preço, um grande ano, e com relação à produção, se o homem lá de cima ajudar, também interessante, pelo menos no Espírito Santo, porque as notícias que eu tenho de Minas Gerais não são boas com relação à arábica, porque tem muitas lavouras complicadas, com floradas que não foram tão vigorosas como todo mundo esperava, então nós vamos ter um probleminha para 25 em Minas Gerais, principalmente na região ali onde se produz, na região mais quente, ou seja, realmente a situação não é muito simples para a arábica, e para o Conilon é menos pior, mas temos pela frente grandes desafios, mas com uma certeza, o preço vai ser interessante. Então, no ano que vem tem mais entrevista sua aqui.
Com certeza. Combinado, então. Obrigada, viu? Estou encerrando aqui o assunto do café, da exportação. Me conta um pouquinho aqui da infância. Bom, na minha época não tinha celular, era pular corda, brincar de amarelinha. Na sua também. Verdade. Mas atualmente as crianças sem celular é difícil de achar. E o detalhe, quando eu era jovem, quando eu era um jovem empresário, lá com meus 25, 27 anos, era difícil de ter informação. E hoje a informação tem que caber no seu bolso, né? Tem que caber onde chega, via WhatsApp, essa Não, eu acho a importante globalização. a meninada ter acesso, mas tem que ser moderado, né? Moderado, Supervisionado. sim. Mas a gente não pode dar as costas à informação, porque ela é que move o mundo.